Muito bem, nem precisei pedir silêncio. Que coisa linda. Vamos ficar de pé, a gente vai iniciar louvando ao nosso Deus, engrandecendo o nome dEle. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. A gente tem falado, né, sobre andar com Jesus, e para que a gente pudesse andar com Ele, um alto preço foi pago. E não foi um preço pago por nós, mas por Ele mesmo. A iniciativa foi de Jesus, do próprio Deus, a iniciativa de vir até nós e de se sacrificar também é dele. E agora o nosso passo é declarar ao Senhor: Senhor, eu creio no que o Senhor fez por mim, eu estou aqui à sua disposição, não só para viver sozinho, mas para viver juntos. Então cante essa canção, fale com o seu irmão, dá um abraço nele. Eu sei que foi pago um alto preço para que a gente possa estar aqui junto, né, e não vivendo isolado ou solitário. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu
amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podem ficar de pé, meus irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor. Nós já cantamos já uma vez, eu vi que a igreja cantou, a igreja, muita gente disse que não sabia cantar, mas todo mundo cantou, então, vamos lá. Tá vendo como eu sou alto, gente? Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão e a sua vida e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia que andam realmente isso do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor, iguais a eles, que já libertos de seus vícios e pecados, vamos lá, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por
por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor. Vocês? Quero pisar sobre essa. Tão pequena fé, a repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Vamos orar. Que ao deixarmos um acampamento amanhã, a gente de fato possa estar vivendo isso que a gente acabou de cantar. Que o Senhor esteja nos encorajando, nos confrontando, para que possamos de fato estarmos seguindo marcas, deixando marcas, né? E também pagando um preço por aqueles que um dia se dispôs a pagar um preço por nós, né? É para isso que nós somos chamados para ser discípulos. Quem tem sido abençoado aqui? Amém. Eu quero compartilhar agora aí com a pessoa que está do seu lado. O que é que você está mais gostando? Compartilha aí com a pessoa. O que é que você está mais gostando? Muita coisa, né? A gente passa a manhã aqui falando do que tem gostado, do que tem sido abençoado, mas que nós possamos continuar a aproveitar esses momentos e esses tempos que o Senhor tem nos dado de oportunidade. Eu já vou convidar o pastor Jang, que vai estar trazendo a mensagem pela manhã, e as crianças vão estar saindo agora com seus professores. Alô. Vamos orar mais uma vez. Pai, somos gratos por nós
chamar de homens de valor, mulheres de valor. Realmente somos gratos por esse tempo tão precioso. O Senhor tem derramado tua bênção, tua presença através do culto, através de mensagens, louvores, comunhão com irmãos. E nesse momento nós queremos ouvir a tua palavra, que o Senhor esteja falando diretamente para cada um de nós, e que nós tenhamos o coração disposto de ouvir a palavra como palavra de Deus. Que teu Espírito esteja conduzindo esse ensino sobre andar com Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É realmente muito bom, é muito bom. Eu e Esther, nós estamos desfrutando muita bênção, muita bênção. Quando o Paulinho pediu para compartilhar, me assim lembrando, né, várias, principalmente precioso homem e mulher de valores que vocês são, né? As pessoas foram tem nos abençoado muito. A igreja, a mensagem que o servo de Deus Tarcísio pregou ontem à noite me tocou profundamente. Seguir Jesus, né, com cruz. E eu vi que a Igreja Batista Bíblica é uma igreja que ama muito Jesus. Dá para ver, e somos muito gratos ver uma igreja aqui na Campina Grande que ama Jesus de tal ponto que está plantando várias igrejas para salvar pessoas perdidas. Sem Cristo Jesus é algo tão louvável, né? Tão louvável. E eu estava pensando, né? Agora, uau, quantas coisas essa igreja tem feito para agradar a Deus. Mas será que tem algo mais que nós podemos agradar a Deus do que fazer muitas obras? Sim, a Bíblia fala claramente que o que mais agrada a Deus é andar com Deus. Esse é o que mais agrada a Deus. Eu creio que vocês já ouviram falar de Billy Graham, né? Billy Graham, acho que talvez um dos homens mais usados nos últimos séculos, né? No último século, servo fiel. Ele e sua equipe têm feito muitas cruzadas, inclusive ele visitou a Coreia do Sul em 1973. E imagina quantas pessoas foram reunidas. 1.200.000 pessoas reunidas. E ele pregou o evangelho diante de tantas pessoas, né? Era um homem que Deus usou para realizar muitas obras, grandes obras de Deus. E nós sabemos que ele faleceu alguns anos atrás, certo? Mas alguns anos antes dele falecer, já no final da sua vida, ele deu uma entrevista onde ele disse assim que, pensando a minha vida, parece que a minha vida espiritual foi um fracasso. É uma confissão muito surpreendente, não é? Imagina Billy Graham. Ele falou que, como ele estava fazendo as obras de Deus tão intensamente, não teve tempo suficiente de desfrutar a comunhão íntima com Deus.
não teve tempo suficiente, de tal maneira que ele gostaria de ter andado intimamente com Deus, mas ele não conseguiu. Talvez essa fala do Billy Graham pode soar um pouco estranho, não é? Estranho. Mas, se a gente pensar um pouco, podemos entender, porque o que Deus mais quer de nós é o relacionamento, nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, não é isso? Se a gente olhar o livro de João, Evangelho de João 6, após Jesus ter realizado o milagre de 5 pães e 2 peixes, grande multidão que foi impactada pelo poder dele, queria colocar ele como rei. E uma parte da multidão faz pergunta no capítulo 6, João 6, 28, assim: a multidão perguntou a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos para realizar as obras de Deus? E qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu assim: a obra de Deus é essa: crede naquele que enviou. Crede em Jesus. Crede em Jesus. Essa é fazer a obra de Deus. O relacionamento com Jesus é obra de Deus. Não é? Tudo começa com o relacionamento de Deus. Andar com Deus. Isso é o que agrada mais a Deus. Dá para compreender? Por exemplo, aqui eu vi, na hora de cumprimentar, vários adolescentes jovens, né? Jovens. E vocês, acho que quando começarem a namorar, ou acho que talvez algum de vocês já tem, já está namorando, né? Namorando. E o que você mais gostaria de fazer com seu namorado ou namorada? Desfrutar tempo, não é isso? Tempo com sua namorada ou seu namorado, talvez muito mais do que estar presente. Aqui tem pais, né? Pais também, né? Acho que o maior desejo, o maior agrado que um pai e mãe tem é seu filho, presença do seu filho, não é isso? Desfrutar esse relacionamento. Eu e Esther, nós conhecemos muito bem esse fato, porque nossos filhos todos estão no exterior. Então a gente realmente gostaria muito de desfrutar relacionamento presencial com nossos filhos. Né? A Débora mora em Austrália, plantando uma igreja, por sinal, o genro, e os outros 2 filhos moram nos Estados Unidos. E o coração do Pai também mesmo, o nosso Pai Celestial. O que Deus quer mesmo é desfrutar esse relacionamento íntimo com seus filhos. E ontem nós revemos que somos filho e filha de Deus, não é isso? E nós podemos ver aqui, através de textos de hoje, esta verdade, né? Esta verdade. Nós vamos ler, acho que aqui vai projetar o Gênesis, através do Enoque, né? Aquele homem que andou com Deus. Eu vou ler Gênesis 5, 21, 24. Certo. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Metusala, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos.
andou Enoque com Deus, não se viu mais, porquanto Deus para si tomou. Né? A história de Enoque, andar com Deus. E o autor de Hebreus, no livro de Hebreus 11, 5 e 6, fala assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladará. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque obteve testemunho de quem? Próprio Deus. Dizendo o quê? Dizendo que Enoque realmente me agradou. Realmente. Por quê? Porque ele andou com Deus, não é? E o versículo 6 também, né? Acho que eu vou ler aqui, versículo 6, tá? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? O autor de Hebreus explicando o andar de Enoque. Voltando ao Gênesis 5, onde aparece o homem de Deus Enoque, olhando o contexto de Gênesis 5, nós vemos que lá aparece a genealogia de Adão, né? Adão. Vocês lembram, né? A genealogia que aparece no capítulo 5 de Gênesis. E aparece 10 gerações, né? Genealogias. E vocês sabem que Adão significa homem. Então, possivelmente, o autor de Gênesis tem a intenção de apresentar a genealogia do homem, não é? E o versículo 2 de Gênesis 5:2 diz assim: homem e mulher criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, que significa homem. No dia em que foram criados, acho que eu não passei, né? Tá bom, tá ótimo. Olhando a fórmula dessa genealogia, tem um padrão que o autor usa, uma forma, não é isso? Que ele apresenta cada homem, né? Que esse homem viveu tantos anos, gerou filho, viveu mais tantos anos, e termina com qual verbo? Morreu. Por exemplo, 6 a 8, versículo 6 a 8, apresenta a genealogia de Sete. E diz assim: Sete viveu 105 anos, gerou Enós. Depois que gerou a Enós, viveu 807 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 905 anos e morreu. Todos morreram. Todos, não é? Será que tem alguma razão especial porque o autor de Gênesis está terminando essa descrição de cada personagem? Talvez sim. Para mostrar o quê? Para mostrar a promessa de Deus, de Gênesis 2:17, que Deus alertou Adão e Eva: se você comer fruto da árvore do bem e mal, certamente morrerás. Lá não há alguma possibilidade, a descrição é tão enfática, certamente morrerás, não há nenhuma possibilidade de exceção, certamente morrerás, não é? E talvez Deus queira mostrar que aquela alerta, ordem, mandamento foi cumprido fielmente, né? Por causa do pecado do homem, não é isso? Da desobediência do Adão e Eva,
todos homens e seus descendentes ficaram debaixo da maldição da morte. Mas, interessante, né? Quando a gente chega na genealogia do Enoque, não há menção de morte. O único homem dentro dos descendentes de Adão, certo? Aqui dentro de Gênesis 5, não tem menção da morte do Enoque. Foi levado por Deus diretamente, sem passar essa maldição da morte, não é? Esse fato, na verdade, traz uma grande esperança para nós, não é? Essa descrição curta traz uma grande esperança para o homem. Embora a vida de todos os outros homens terminaram com a morte, a sua genealogia, não há morte, não há morte. Talvez a menção do autor de Gênesis faz lembrar a palavra de Jesus para Marta, né? Diante da morte de Lázaro, Jesus fala para Marta, assim no João 11:25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tudo o que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Isso foi a verdade que Jesus proclamou diante da Marta. Agora, voltando para Gênesis, como pode acontecer esse fato de Enoque não ter passado pela morte? O que causou essa bênção para Enoque ser excluído da maldição da morte? Qual terá sido a diferença dos seus antecessores, de tal maneira que ele não passou pela morte, sendo tomado por Deus diretamente para o céu? Nós sabemos a resposta, não é? Porque Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Voltando no Gênesis do 5, versículo 21 e 24, nós podemos observar duas vezes, o autor de Gênesis repete o fato de que Enoque andou com Deus. Ontem nós vimos, né, que sentar à mesa do rei, o privilégio que Davi concedeu para Mefibosete. Essa descrição foi repetida 4 vezes. Repetição é o quê? A ênfase, certo? Normalmente é centro da mensagem. E aqui também, eu vou novamente, versículo 21 diz assim, viveu Enoque 65 anos, gerou Metusala. Andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Aí no versículo 24, e andou Enoque com Deus. Não se viu mais, porque Deus para si tomou. Aqui o verbo andar está no tempo que nós chamamos, né, é o grau que chamamos de reflexivo. Então, andar, indo e vindo, certo? Indo e vindo. Andar com Deus. Indo e vindo faz lembrar o quê? Faz lembrar a comunhão íntima com Deus. Quer dizer que o fato de Enoque ter andado intimamente com Deus se refere que Enoque desfrutava uma comunhão íntima com Deus. Como Enoque andava com Deus, Deus levou diretamente para o céu, sem passar pela morte. Agora, isso também faz sentido, de certa maneira,
Porque se nós pensarmos um pouco qual foi a causa da queda do homem, no Gênesis capítulo 3, ao desobedecer a Deus, Adão e Eva tomaram fruto de bem e mal. Isso é o que? Nós podemos entender que uma decisão de Adão e Eva de rejeitar, de andar com Deus, não é isso? No Jardim do Éden, eles desfrutavam o quê? A comunhão íntima com Deus, desfrutavam shalom, a paz verdadeira, sentando na mesa do rei, todos os dias, desfrutando uma comunhão íntima com Deus. Mas, no momento que eles tomaram decisão de desobedecer, eles estavam declarando o quê? A independência do relacionamento com Deus. Agora, nós vamos viver com nosso esforço, nosso jeito, seguir o que nosso coração agrada, não é? É a ruptura do relacionamento com Deus. Mas nós sabemos, graças a Deus, graças a Jesus, né? Nós antecipamos, nós podemos ver essa comunhão de Deus, andar com Deus é restaurado através de Jesus, lá no livro de Apocalipse, né? Livro de Apocalipse. E nós podemos também pensar, e como é que Enoque sabia essa bênção de andar com Deus, né? Claro que a Bíblia não fala, mas eu, assim, com minhas imaginações, calculando o tempo, Adão e Eva ainda estavam vivos. Eva não sei, porque não fala de anos, né? Adão estava vivo mais ou menos até Enoque ter 308 anos. Se meu cálculo não falha, talvez eu esteja enganado. Eu creio que Adão e Eva devem ter contado a bênção que eles desfrutavam no Jardim do Éden, andando com Deus. Isso deve ter impactado profundamente o Enoque, e ele teria um grande desejo de andar com Deus, né? E ele finalmente conseguiu desfrutar essa bênção de andar com Deus. Mas, assim, definitivamente, que acontecimento teria causado Enoque tomar decisão de, não, agora eu vou andar com Deus? O texto fala para nós, né? O texto de Gênesis explica. Versículo 1, versículo 22, explica o quê? 22 diz assim: e andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, numa outra versão, Metusala. Quando nasceu Metusala, esse nascimento do seu filho causou Enoque tomar decisão: eu vou andar com Deus. Por que será que isso aconteceu? Como era a época de Noé e época de Enoque vivia? Era uma época em que muitas maldades se espalharam sobre a terra. Se nós estudarmos o Gênesis capítulo 6, certamente nós podemos entender quanta maldade, né, teria invadido o mundo inteiro daquela época. Só uma descrição, né, talvez eu
esteja falando uma heresia, mas vocês lembram que começa dizendo o quê? Que os filhos de Deus casando com as filhas dos homens, é isso, né? Eu, tá, Jang, não a minha escola. Eu sou inclinado a entender que filho de Deus se refiram mais anjos caídos. Então, poderia dizer que anjos caídos casando, relacionando com as filhas dos homens. Grande pecado, não é? Grande pecado. Aí vocês podem dizer, como os filhos de Deus casando com anjos casando. Talvez no Sodoma e Gomorra os homens queriam ter relacionamento com os anjos, não é? Anjos. Mas tem outros argumentos, mas essa é a minha opinião. Aí causando uma maldade tremenda, ao ponto de Deus ter decidido destruir o mundo pelo dilúvio, certo? Pelo dilúvio. Porque Deus viu que não tinha jeito. Não é? Gênesis 5:7 diz dessa maneira: viu Javé que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, toda a imaginação dos pensamentos de coração do homem era só má, continuamente. Talvez um pouco pior do que agora, tanta maldade. Então arrependeu-se o Javé de haver feito homem sobre a terra, pesou-lhe o seu coração, e disse o Javé: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o final, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 2 vezes Deus está falando que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Por isso, Deus decidiu acabar com o homem através de dilúvio. Mas parece que Enoque sabia dessa destruição, o juízo vindouro de Deus. Quando será que ele soube? Certamente quando nasceu Metusala. Por que eu digo isto? Porque o nome Metusala é um nome composto. Met vem do mut, morte. Shalá é enviar. Deus estava dizendo para ele: eu enviarei morte. Possivelmente referindo o quê? O juízo. Possivelmente Deus teria explicado ao Enoque que esta criança que nasceu agora, quando ele morrer, eu enviarei a morte para toda a terra. Então, despertou a fé de Enoque, tal maneira que ele começou a andar com Deus. E também, se a gente olhar o livro de Judas, né, diz que o Enoque viveu como profeta, anunciando, né, o juízo. Isso possivelmente mudou a vida do Enoque. Ele começou a andar com Deus pela fé, mais intimamente com Deus. Então, agora, uma grande dúvida, né? Como será que Enoque andou? Acho que vocês não tinham dúvida. Primeira vez que eu vi esse texto, eu falei: será que não é uma fábula? Como Enoque andar com Deus? Um homem andar com Deus, ser divino, né? Aí eu pensei que acho que Deus descia do céu todos os dias, de manhã, pegava Enoque
andar com ele, segurando andar, né? Segurando mão do servo Enoque, e andava todos os dias. E à noite voltava para o céu. Toda manhã, Deus. Isso era uma imaginação que eu tinha, né? Como Enoque andava? Assim que Enoque andava com Deus? Não, né? Claro que não. O autor de Hebreus traz a explicação correta, a bíblica. Diz assim, versículo 5, né? Que nós já o texto do livro. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladará. Enoque andou pela fé com Deus. Pois antes da sua trasladação teve testemunho de haver agradado a Deus. E versículo 6, 7, 6, né? Ele explica com que fé Enoque andava com Deus. De fato, sem fé, impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeiro, crer que Deus existe. Segundo lugar, que se torna galardoador dos que o buscam. Aquele que buscam pela fé a Deus receberá o quê? Galardão. O autor de Hebreus diz que Enoque andou pela fé com Deus, não de maneira sobrenatural, não é? E esse fato de Enoque ter andado pela fé com Deus agradou a Deus, de tanto que Deus aprovou andar de Enoque pela fé. Não é maravilhoso isso? Não é uma boa notícia? Por que boa notícia? Parece que é boa notícia, acho que só para mim. Porque isso traz para nós a esperança de que nós também podemos andar com Deus pela fé. Essa palavra trouxe para mim uma luz da esperança. Sim, se Enoque andou pela fé com Deus, certo? Por que não eu? Tomei decisão de andar com Deus pela fé, né? Mas aqui o autor de Hebreus fala o quê? A fé, primeira, o fator dessa fé é o quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Por que será que o autor de Hebreus fala isso? Porque Deus invisível. Isso é a maior dificuldade de nós andarmos com Deus, não é? Eu tenho um amigo, né? Que eu tenho esforçado para evangelizar, acho que quase 50 anos, mas ele não aceitou ainda. Um dia ele falou: como é que eu vou acreditar em alguém que não vejo? E tem razão, não é? Tem razão. Mas nós andamos pela fé, não é? Na verdade, toda a nossa vida cristã baseada em quê? Na fé, não é isso? Na fé. Não pelo que nós vemos, mas pela fé nós andamos. Mas não uma fé vaga, mas uma fé verdadeira, baseada numa palavra verdadeira. A Bíblia, palavra de Deus. Como eu recebi Jesus Cristo? Porque eu encontrei visivelmente meu Deus? Não. Pela fé, crendo na verdade da palavra de Deus. Andar com Deus também, mesma coisa, não é?
O presbítero Tarcísio, acho que citou aquele Mateus 6,6, né? Ontem. Por exemplo, eu tive essa experiência de, quando eu entro no quarto de oração, prostrado, começar a orar. Algumas vezes eu tenho sentido, será que eu estou orando para Deus mesmo? Né? Eu não sei se alguém sente. Parece que eu estou orando, estou falando contra uma parede, né? Porque não vejo Deus. E acho que Jesus sabia dessa dificuldade, né? E no Mateus, Jesus fala para seus discípulos, quando você entrar no quarto de oração, começa a orar, Deus Pai que está em secreto, está ouvindo a oração. Deus Pai que está em secreto, está olhando você. Pela fé nós sabemos que Deus está presente e ouve a nossa oração. Não é? Mateus 6,6 diz isso. Pela fé nós vivemos e pela fé nós podemos andar com Deus. Mateus 6,6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Uma vez. Teu Pai que vê em secreto. Segunda vez. Te recompensará. Duas vezes. Jesus enfatiza aqui. Deus Pai está em secreto. Quer dizer o quê? Deus Espírito, invisível, mas está presente. Vocês lembram, né, a palavra que Jesus proferiu para Tomé, né? Tomé, quando Jesus ressurreto apareceu no meio de discípulos, mas mostrou que ele ressuscitou, certo? Mas o Tomé chegou atrasado. E ele diz, eu só vou crer que Jesus realmente ressuscitou quando eu tocar no corpo de Jesus. Não é isso? Então Jesus aparece novamente. Né? João 20:29. E disse-lhe Jesus, Tomé, por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos mais abençoados do que Tomé, do que discípulos, não é? Porque nós cremos sem ver nosso Jesus, nosso Deus, Espírito Santo. Mas Ele vive. Né? A segunda promessa, que quando nós vivemos pela fé, aproximamos a Deus pela fé, nós devemos ter fé de que Deus nos concede galardão. Né? Eu creio que galardão que Deus concedeu para Enoque deve ser esse galardão de andar com Deus. E mais um galardão o quê? Tomar Enoque diretamente para o céu. Desfrutar a vida, a eternidade, sem passar pela morte, né? Ser tomado por Deus. Quem sabe nós podemos desfrutar isso? Galardão. Acho que a diferença entre galardão e presente é o quê? Presente é dado de graça, certo? Galardão a gente obtemos com também o quê? Nossa busca, não é isso? Pelo nosso esforço. Nós precisamos buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus, andar com Deus, colocar como prioridade de andar com Deus, assim como Enoque andou, creio eu que 24 horas com Deus. Nós temos que
buscar, temos que ter esse anseio da presença de Deus conosco por 24 horas. Não somente na hora do culto, né? Não somente na igreja, mas sim no local de trabalho, mesmo Jesus está presente, não é? Na conversa com amigos, né? Através de oração, Senhor Jesus, eu vou conversar com tal amigo. Se não é crente, me ajuda, né? Me dá sabedoria para poder compartilhar o Evangelho. Todo momento, reconhecer o quê? Pela fé, a presença de Deus. Certamente, Enoque teria desfrutado dessa maneira, todo o tempo, reconhecendo a presença de Deus, contemplando Jesus em todos os momentos, não é? A 1 Coríntios 3,16 fala o quê? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Repete comigo, por favor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês creem nisso? Amém. Espírito Santo habita em nós, não só no momento de louvor no culto. Ele habita em nós. Nós aprendemos ontem, né? Jesus é nosso Rei, porque Ele habita conosco. Qual é o problema nosso? A gente está tão ocupada, muitas vezes com as coisas de Deus, né? E nós desprezamos, esquecemos a presença de Deus. Eu, por isso, tento, por exemplo, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, né, o pastor Alex, a dona Daura, a Mariana conhecem muito bem. Lá a dinâmica é muito intensa, né? Estudos, tarefas, tem que trabalhar o tarefão, limpezas, tem encontros individuais com professores. E é muito difícil de andar com Deus, na verdade. Muito difícil desfrutar a presença de Deus em todos os momentos. Todos os momentos. E eu tenho, como professor, tenho preocupação de que os alunos aprendam teologia, né? Estudo bíblico, mas deixam de andar com Deus. Perder esse hábito de andar com Deus. E depois de ser formados, servindo como pastores, né? Servindo como servas de Deus, né? Podem experimentar o quê? Frustrações, porque pastoreio exige muito trabalho, e se você não desfrutar comunhão íntima com Deus, estaria fazendo o trabalho de homem, assim dizer, em vez de trabalho de Deus. Aí vem sobrecarga, frustrações. Então eu costumo falar na aula, mesmo que você não tire nota 10, né? Pensa em tirar nota 8, mas cultive andar com Deus, fazer devocional, com o coração aberto, né? Porque é o que mais agrada a Deus. O que mais agrada a Deus? Andar com Deus, o essencial, não é? Ontem eu compartilhei um pouco sobre Davi, né? Vocês lembram o Davi, homem de Deus? Davi.
Qual será que foi a grandeza, maior grandeza do Davi? Será que ele não fracassou na vida dele? Fracassou. Se comparar a vida do Saul e Davi, eu diria que Davi pecou mais do que Saul. Não foi? Saul desobedeceu a ordem de Deus em alguns momentos, pelo menos o que são registrados. Mas Davi cometeu adultério, homicídio, matou seu servo fiel. Urias, pecado imperdoável. Imperdoável. E por que Davi foi amado por Deus? Primeiro porque Davi agarrou a Deus, mesmo após sua falha. Mas Saul, depois de seu pecado, ele se distanciou mais de Deus. Nós temos que agarrar a Deus. E a grandeza maior de Davi, ele buscava o quê? A comunhão íntima com Deus, Deus Javé, não é? Se nós lermos salmos que Davi escreveu, quase todos os salmos, nós podemos ver o espírito dele de buscar, estar na presença de Deus, na casa de Deus. Quantos salmos? Salmo 16:8, ele diz assim: sempre tenho Javé diante de mim, sempre. Não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. 24 horas. Davi sabia que o Javé estava com ele. Desfrutava a presença do Javé. Isso era o desejo maior de Davi. Não só Enoque. Isso é a maior grandeza de Davi. Né? Nós também podemos. Para isso nós precisamos ter o quê? Desejo. Não, eu quero andar com Deus por 24 horas. Quando outros pensamentos invadirem e atrapalharem a contemplar Jesus, eu vou rejeitar. Vou tentar conversar com o Senhor Jesus. Senhor, eu vou louvar agora, esteja comigo, louve junto comigo. Quando pregar, né? Pregar. Sempre buscando a presença de Deus. Possível. Eu vou contar mais uma. No Seminário Bíblico Palavra da Vida, tem encontro direto com os alunos. Tem pequenos grupos. Eu e Esther, nós temos 4 alunos casados conosco, convivendo junto quase 4 anos, né, normalmente. E temos encontro pessoal. Eu com o marido, a Esther com a esposa, uma vez por mês. Né? Uma vez por mês. Mas eu, por exemplo, quando eu faço aconselhamento, né? Aconselhamento direto pessoal, como é diferente, né? Se eu começo a fazer aconselhamento diante da presença de Deus, né? Por exemplo, acho que 3 semanas atrás eu tive aconselhamento com 3 maridos, 3 horas, assim, 1 hora de cada em seguida. Aí eu pude sentir com 2 alunos casados, ou 2 maridos, né? Pude desfrutar o aconselhamento na presença de Deus. Senhor, eu vou fazer aconselhamento com Rafael
me dirija. E nós oramos juntos. Com dois, com outro. E como ele já entrou falando, contando o problema dele, né? Então não teve esse momento de oração, buscando a presença de Deus. E nós terminamos o aconselhamento. A diferença, quando com dois alunos, a conversa fluiu de maneira graciosa. Enquanto que, com outro, conversamos bastante, mas no fim nós percebemos que faltava algo. Estou contando essa história só para, né, como é diferente viver na presença de Deus, né? Agora voltando para terminar a mensagem sobre Enoque, né? No Gênesis 5, nós podemos ver que a profecia que Deus disse para Enoque foi cumprida. Realmente, quando Metsala morreu, foi o dia em que começou o dilúvio. Se você tiver interesse, faz cálculo dos anos, você verá que realmente Deus cumpriu essa profecia, né? Promessa, né? Mas o que quero dizer? Enoque aproveitou essa promessa de Deus, que o dia de juízo final estava aproximando. Usou isso como oportunidade para andar com Deus. Então eu gostaria de desafiar, né, para todos nós. Nós estamos vivendo quase mesma época, né? Acho que todos concordam que nós estamos vivendo perto da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não? Acho que mesmo aqueles que não conhecem Jesus, eles falam, né, que o fim do mundo está próximo. Então, meu desafio é usar esse tempo tão tenebroso, né? Para usar para a oportunidade de nós andarmos com Deus por 24 horas, como Enoque andou, e viver uma vida agradável a Deus. O que mais agrada a Deus? Andar com Deus, relacionamento com Deus primeiro. Oremos. Pai, somos gratos por o Senhor ter mandado Jesus Cristo no meio de nós, viver conosco, ter mandado o Espírito Santo habitar em nós, para andar conosco. Senhor, derrame esse desejo de andar com Deus para cada um de nós, desfrutando comunhão íntima com Deus, honrando o Teu nome, agradando, louvando o nome do Senhor Jesus. Em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa programação agora para o devocional. O segundo dia já está lá. Algumas pessoas chegaram, ainda tem uns devocionais aqui. Pode pegar com pole. Quem chegou e não tem. Como eu falei, né? O espaço do acampamento ele é muito amplo. E esses momentos você estar ali em silêncio, compartilhando, meditando,
às vezes trocando alguma experiência com alguém, e era tanta gente junta uma da outra, era tanta gente no corredor ali dos quartos e aqui perto. Tem muito espaço para que você se divida aí, que você vá para outro local, né? Então, vamos evitar as áreas do quarto, essas áreas aqui onde estão as crianças. Os pais vão fazer os devocionais com as crianças. E outra coisa importante, quando você acabar, fique no seu local, porque fica trafegando, né, e tira a atenção das pessoas, fica falando alto, e tem pessoas que ainda estão ali no seu momento de devocional. Então vamos primar por esse tempo de qualidade com Deus. E respeitar também aqueles que ali vão estar fazendo, tá bom? Então quando tocar é só meia horinha, né? É muito pouco. Quando tocar a música, vocês vão se dirigir, os adolescentes, para a casa da liderança, os jovens ali no refeitório e os adultos para aqui na capela, para a gente começar os grupos de estudos, tá bom? Deus abençoe.